No meio do louvor, amém? Que possa preparar o teu espírito, tua mente, o teu coração, para que nós possamos estar compartilhando, né? Recebendo a palavra da parte de Deus, amém? Pegue um caderno, pegue caneta, fique com a sua Bíblia aí. E se possível, faça como eu. Pegue o seu café, amém? Pegue o seu cafezinho. Tomar café durante a live não é pecado, irmão, mas não saia do foco, amém? Irmãos, a palavra que Deus quer ministrar nessa noite é algo muito profundo, amém? Algo muito profundo. E eu já quero falar aqui o título da nossa live, até para você, para criar uma expectativa no seu coração. E o título é Arrependimento e Confissão, Perdão e Cura. Arrependimento e confissão, perdão e cura. É sobre isso que nós vamos falar. E eu quero dizer para você mais uma vez, é pouco tempo que nós temos para falar, né, sobre esse assunto. É um assunto que dá para falar muitas coisas, dá para abordar de várias formas, com várias histórias, né, que está relatada na palavra de Deus. Tentei pegar aqui, né, uma linha para facilitar para vocês. Então, por isso eu vou estar citando muitos versículos para vocês. Então, anotem, tá? Arrependimento e confissão, perdão e cura. Que você possa receber essa palavra nessa noite. E eu já quero deixar registrado aqui para que se essa palavra mesmo sacudir o seu espírito, o seu coração. Talvez se vocês quiserem uma segunda parte dessa live, ou se você quiser conversar comigo, pode mandar mensagem depois, tá? E aí a gente vai se falando, amém? Então, para começar, eu quero fazer uma introdução. E vamos ver até onde vai essa introdução, porque quando às vezes Deus começa a ministrar já na introdução, cara, o negócio vai embora, né? Então, para mim começar a introdução dessa nossa live, né, desse nosso assunto, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 João, no capítulo 1. Amém? O livro de 1 João, no capítulo 1. Anote, abra a Bíblia. Vamos lá. Tá confortável aí? Tá confortável aí no sofazinho? Tá confortável aí na cama? Fica bem relaxado. Fica bem confortável aí. Tá? Não deixa nada tirar tua atenção. Que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Assim, ministrou no meu coração, preparando, né, essa ministração. Amém? 1 João, capítulo 1, versículo 5 em diante. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos parar um pouco aqui, amém? Essa palavra é muito poderosa para as nossas vidas. 1 João, capítulo 1, versículo 5 em diante. Pessoal, como é que tá a live aí? Como é que tá a live aí para vocês? Aqui para mim tá normal, não tá travando. Só dá um ok aí, vê como é que tá. Tá normal, tá travando, como é que tá o áudio? Para mim aqui tá tranquilo. Só dá um ok aí para mim, só para mim saber. Amém? O pessoal do Instagram aí tá falando que tá tranquilo. O pessoal do Facebook também. Então, assim, se tiver travando de alguém aí, é aí no seu celular e na sua internet, tá bom? Beleza, vamos lá então, voltando aqui, povo. 1 João, capítulo 1, versículo 5 em diante, ele diz que a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa, que Deus é luz. E não há nele treva alguma. Então, primeiro ponto, amado, Deus é luz. Né? Coloca isso na sua cabeça, Deus é luz. E se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha só, Deus é luz. E ele diz aqui, se a gente diz que nós temos comunhão com a luz, mas andamos nas trevas,
nós estamos mentindo. Amém? Então não há como você dizer que você caminha com Jesus e você anda nas trevas. Não existe isso. Por que, pastor, que não existe isso? Agora é que vem. Vamos lá! Tô empolgado, igual a semana passada. O porquê, pastor? Vamos explicar aí, vamos tentar entender. A palavra diz que nós temos que andar na luz. Para estar em comunhão com Jesus, para estar em comunhão com Deus, nós temos que andar na luz. Amém? Nós temos que andar na luz. Então eu quero dizer para você que estar em Jesus, que é a luz, é estar em um lugar. Andar na luz é estar em um lugar e não viver um decreto. Para andar na luz não significa que você vai ter que obedecer a decretos e leis. A luz é um lugar. E vocês vão entender depois o porquê que eu estou falando isso. No começo, eu quero dizer para vocês, toda ministração, palestra que você escutar, no começo, ela se torna um pouco maçante porque você ainda não formou o raciocínio de tudo. Então, assim, aguenta aí, vai anotando, que ali para frente tudo vai começar a fazer sentido do que eu estou falando para você. Amém? Então, 1 João, capítulo 1, versículo 5 em diante, diz que Deus é luz. E que se nós falamos que nós temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, nós estamos mentindo. Por quê? Porque não tem como ter comunhão com Deus, não existe você ter comunhão com Deus e andar nas trevas. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. E o que significa isso? Estar na luz é estar em um lugar. Estar na luz é estar em um lugar e não viver decretos e não viver de leis. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, escute isso, muitas pessoas tentam andar de acordo com o que a luz diz, mas não estão na luz. Assim eram os fariseus. Os fariseus, eles tentavam, andar de acordo com a luz, de acordo com aquilo que Deus falava, mas eles não estavam na luz. Por quê? Porque a luz não é viver debaixo de decretos, a luz é viver em um lugar. E esse lugar é Jesus. Jesus é a luz. Então, amados, nós vamos falar hoje aqui sobre pecado, sobre arrependimento, sobre confissão de pecado. E eu quero dizer para você que arrependimento e confissão de pecado, você não resolve com mandinga. Você não resolve olha, ora no monte, olha, reza 5 Pai Nosso, 10 Ave Maria, né? Quem que já viveu isso na sua vida? Vai lá se confessar, né? Aí o padre diz, 10 Pai Nosso, 5 Ave Maria, tá resolvido. Não! Assim como não tem nada que você possa fazer, né? Vai lá pegar, sei lá, vai na campanha das 7 sexta-feira. Não existe. Por quê? Porque Jesus é um lugar. Você precisa estar em um lugar. Esse lugar é a luz. Esse lugar é Jesus. Então, amados, nós temos que entender primeiramente isso. Tá? Você pode viver decretos, você pode viver debaixo da lei, mas talvez você está vivendo debaixo da lei, mas você não está em um lugar que é a luz. Quer ver um exemplo? O jovem rico, quando Jesus vem para ele pergunta para Jesus, como que eu faço para ter a vida eterna? Jesus fala para ele, obedeça os mandamentos. E ele diz, eu já obedeço todos os mandamentos, né? Os 10 mandamentos. Aí Jesus olha para ele de novo e diz assim, então vende tudo que tu tens e me siga. Então, o que ele está querendo dizer? Abandone tudo que você tem, onde você está vivendo, abandone o lugar onde você vive e vem viver nesse lugar que sou eu. Aleluia! Estão começando a compreender, irmãos? Não é uma questão simplesmente de obedecer decretos, obedecer leis, obedecer mandamentos. É uma questão de estar em um lugar. E isso é muito poderoso. Para que depois a gente venha a entender o que nós vamos ler por diante, que nós vamos estudar um pouco na palavra de Deus sobre arrependimento, sobre confissão de pecado. Tá, vamos continuar aqui. Então diz, né? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Se andarmos na luz, é um lugar. Se andarmos na luz, é estar no lugar. Se andarmos na luz, com Ele está na luz. Como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Olha só. Deixa eu falar outra coisa. Você não deve amar o seu irmão para você ir para a luz. Você não existe você, eu vou amar o meu irmão, eu vou estar em comunhão com o meu próximo,
porque eu quero estar na luz, porque eu quero Jesus na minha vida. Não. É ao contrário. Você precisa estar na luz para que aí sim você consiga amar. Você precisa estar na luz para que aí sim você consiga estar na comunhão entre os irmãos. Porque se você não estiver nesse lugar de luz, você não vai conseguir. Se você não estiver nesse lugar de luz que é Jesus, você não conseguirá amar como Jesus deseja que você ame. Como ele diz, ame o seu inimigo. Perdoe 70 vezes 7. Todos os dias. Amado, nós só conseguimos isso se nós estivermos em um lugar. Esse lugar se chama Cristo. Esse lugar se chama luz, que é Cristo. Porque ele diz, eu sou a luz do mundo. Amém? Então, amados, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você só vai conseguir ser purificado se você estiver na luz. Não há outra maneira de você ser purificado. Não há outra maneira de você ser santificado se você não estiver em um lugar, se você não estiver na luz, se você não estiver em Jesus. Vocês estão compreendendo? Bota um amém, um glória a Deus, aleluia, chu, tudo aí. Vai lá, participa comigo. Amém, amados? Então você não vai ser purificado de todo pecado se você estiver fora desse lugar. Você não vai conseguir ser purificado do pecado se você andar em trevas. Você só vai conseguir ser purificado se você estiver em um lugar, se você estiver na luz, que é Cristo Jesus. Amém? É isso que ele está falando aqui. Então, a consequência é amar o irmão. A consequência é ter comunhão com o próximo. A consequência é ter os pecados purificados. Consequência do quê? De que decisão? De andar na luz, de estar neste lugar. Para quem chegou agora, 1 João, capítulo 1, versículo 5 em diante. Amém? Vamos continuar agora. Agora é o que vem mais, é o mais poderoso, assim, que mexeu com o meu espírito, amados. É o versículo 8. Vamos ler o versículo 8. Diz assim, se dissermos que não temos pecado, olha, escute bem. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. E a verdade não está em nós. Eu não sei se você compreendeu, mas eu vou ler de novo com você. Se dissermos que não temos pecado nenhum, e a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. E se a gente voltar um pouquinho, nos versículos que nós lemos, diz assim, no versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, o que é praticar a verdade? O que é estar na luz? É confessar os nossos pecados. O que é estar na luz? É admitir os nossos pecados. É reconhecer os nossos pecados. É reconhecer que nós somos pecadores. Porque, amado, a palavra do Senhor diz que não há um justo sequer. Se você é uma pessoa que, glória a Deus se fosse assim, mas não é. Nós temos que trazer a realidade. Nós somos pecadores. Todos os dias nós pecamos com a nossa mente, com os nossos lábios, com as nossas atitudes. E por que talvez nós não somos consumidos? Porque talvez ainda eu continue sentindo a presença de Deus? Por que eu continuo sentindo o Espírito Santo na minha vida? Sabe por quê? Porque por mais que você peque, durante o seu dia, você volta para ele, você confessa o seu pecado, você abre o seu coração. Por quê? Porque você está num lugar, você está na luz. Eu não estou aqui pregando a super graça, eu não estou aqui falando que você pode pecar. Porque se você vive uma vida desregrada no pecado, se você vive uma vida mergulhada no pecado, você está em trevas. Ponto. Agora, se você vive uma vida de arrependimento, de confissão de pecado, você vive uma vida de verdade. E se você vive uma vida de verdade, você está na luz. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é o único que consegue, que tem poder para convencer o homem do seu pecado. Então, se você está sendo convencido do seu pecado, é porque o Espírito Santo está habitando dentro de você. E para o Espírito Santo habitar dentro de você, você está na luz. Você não está em trevas. Eu quero hoje trazer uma palavra para tentar te colocar para cima. Eu quero hoje trazer uma palavra para trazer um renovo para a sua vida.
Eu não quero vir aqui só jogar peso sobre os seus ombros. Não, longe disso. Mas eu quero vir aqui e dizer para você que esse Deus está aqui. Esse Deus que está aqui, está aí, te esperando para te alinhar, para te restaurar, para te curar, para te perdoar. E nós temos que entender algumas coisas. Então, amados, essa é uma introdução que eu estou fazendo, tá? Já passou 20 minutos, aleluia, glória a Deus. Vamos lá. 1 João, capítulo 1, versículo 5 em diante. Amém? Então ele diz que ele é luz, e eu falei para vocês que nós temos que estar em um lugar. Que lugar que é esse? Na luz, que é Jesus Cristo. Amém? E ele diz aqui que aqueles que estão na luz, eles vivem da verdade. E no versículo 8 diz o que é estar na verdade. No versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamo-nos. E a verdade não está em nós. Então, se você diz que você não tem pecado, você está mentindo. E se você está mentindo, você está em trevas. Agora, se você vem diante de Deus e você se arrepende, você diz: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, está aqui o meu pecado, e você fala o seu pecado para Deus, ponto a ponto, pecado por pecado. Não é pecado em pedir perdão em atacado. Deus, perdoa os meus pecados. Não, é falar: Deus, me perdoa por isso, por isso, por isso, por isso. Amém? Glória a Deus, povo. Ó, tem gente botando aí que tá travando, que sumiu o áudio, mas assim, ó, eu vou continuar só se todo mundo começar a colocar, porque às vezes é no seu aparelho, tá? Vamos lá. Então, amados, glória a Deus. Então, amados, essa verdade que a palavra de Deus fala em 1 João capítulo 1, né, que para que você viva na luz, você tem que viver a verdade. Esta verdade é declarar que você é pecador, é reconhecer o seu pecado. E toda vez que você reconhece o seu pecado, você está na luz. Porque é somente a luz que faz vir à tona, né? É somente a luz que faz vir à tona os nossos pecados. Amém? Então ele diz aqui no versículo 8, se a gente falar que nós não temos pecado, estamos em trevas. Nós estamos mentindo. Agora, se nós formos diante de Deus e falar: Deus, eu sou um pecador, eu estou pecando nisso, eu estou na luz. E quando você está na luz, né, ele diz aqui: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Glória a Deus, vamos lá. Amados, eu quero ler com vocês Romanos, livro de Romanos, capítulo 8. Livro de Romanos, capítulo 8, vamos lá, lá comigo. Romanos, capítulo 8, versículo 38. Romanos 8, 38. Romanos 8, 38. Vai lá, rapidão, deixa eu pegar um cafezinho aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 38, em diante. Primeiro eu falei que Deus é luz, que Jesus é luz. Agora eu quero te falar outra coisa. Vamos lá. Versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu quero dizer para você algo que você já sabe, que você já escutou. Talvez você ainda não compreendeu, talvez você ainda não absorveu isso para a sua vida. Deus, ele te ama. E o amor de Deus não separa da sua vida. O amor de Deus não sai da sua vida. O amor que Deus tem para você não desaparece. O amor que Deus tem para você não se apaga. Agora eu quero dizer algo para você. A palavra do Senhor diz que Deus nos fez imagem e semelhança dele. Deus nos fez imagem e semelhança dele. O que nós fazemos muitas vezes? Nós fazemos o contrário. Nós fazemos Deus a nossa imagem e semelhança. Como assim, pastor? Nós fazemos Deus a nossa imagem e semelhança. Como assim, pastor? Muitas vezes você não se perdoa, você não se ama, você tem complexos, né? Você acha que você não consegue nada, que você não pode nada, que você não é digno. E você acha que Deus, ele te olha da mesma forma. Deus, ele te olha como uma pessoa que não merece. Deus, ele te olha como uma pessoa que é suja. Que Deus não te ama. Mas na verdade, Deus, ele te ama. Quem enxerga isso é você mesmo.
Então você transfere essa tua imagem, aquilo que você pensa de você mesmo para Deus. E aí nós entendemos aquilo que a palavra de Deus diz. Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois ele diz assim, ó. Amar o próximo como a ti mesmo. Por que amar o próximo como a ti mesmo? Porque muitas pessoas, o pecado na vida delas, né? O passado foi gerando feridas, foi gerando traumas, a ponto de ela mesma criar uma imagem dela, né? E achar que Deus também pensa isso dela, então ela não consegue amar as pessoas, ela não consegue amar a Deus porque ela não consegue se amar. Então hoje eu quero dizer para você, né? Deus ele te ama e o que ele espera é que você se ame em primeiro lugar, assim como ele te ama. Amém? Esqueça essa visão que você tem de Deus. Não queira transformar Deus à sua imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança do Altíssimo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então eu quero dizer para você que ele te ama e nada pode nos separar do amor de Deus. Agora você pode negar esse amor. Você pode se separar desse amor. Você pode não é usufruir a palavra que eu queria falar. Vai vir a palavra, mas vou botar usufruir agora, né? Usufruir desse amor, viver esse amor para sua vida. Vamos continuar, porque senão eu não vou conseguir concluir tudo que eu quero. Então assim, amados, vamos lá. Arrependimento e confissão, perdão e cura. Eu quero falar agora sobre arrependimento. Vamos lá. Nós iniciamos então a nossa vida com Deus com a nossa conversão. Amém? Todo mundo falava, vamos se converter, né? Se converter. Então a nossa conversão, o que é? É o início de um arrependimento de viver uma vida fora da presença de Deus e agora eu quero viver uma vida na presença, na luz, em um lugar. Amém? A partir de agora eu quero viver em um lugar. Esse lugar é Jesus. Então nós iniciamos a nossa conversão, nós aceitamos a Cristo. E o que a palavra diz? Que quem crer e for batizado será salvo, amém? Então vem o batismo. E o que significa batismo? É um símbolo de arrependimento. Atos capítulo 3, versículo 5. Atos capítulo 3, volta um pouquinho ali. Atos capítulo 3, versículo 5. Diz assim. Atos 3, 5. Deixa eu abrir aqui, vamos lá. Atos capítulo 3, versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Não, já anotei errado. Eita glória! Anotei errado. Ai, não acredito. Acha aí, povo. Acha aí pra mim aí, que agora eu não vou conseguir achar. Não, aqui ó, vamos por esse aqui ó, Mateus capítulo 3, depois eu procuro ali o de Atos. Mateus capítulo 3, vamos lá. Mateus 3, volta lá. Mateus 3, 1, 2. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, preparando o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Então vem João batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para quê? Para arrependimento dos pecados. Para arrependimento dos pecados. Batismo significa arrependimento. Então é o início do nosso processo. O início da nossa conversão é o arrependimento. Não há conversão sem arrependimento. Não há verdadeira conversão. Atos 3,19. Obrigado, Ana. Atos 3,19. Só errei o versículo então. Vamos lá. Atos 3,19. Atos 3,19. Aqui, ó. Amém? Atos 3,19. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Amém? É isso que João Batista pregava, era isso que os discípulos pregavam. Arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento é o início da caminhada. Para você, o fruto, né, de você estar na luz,
O fruto na sua vida, de você estar na luz que é Cristo, é arrependimento. É arrependimento. Então, por isso que a nossa caminhada inicia com arrependimento e batismo. Porque batismo significa arrependimento dos pecados. Por isso nós temos que se batizar nas águas. Por isso nós temos que ter o batismo nas águas, que é um símbolo, é um ato profético de arrependimento público. Amém? Então, amados, então nós iniciamos a nossa conversão, né, a nossa verdadeira conversão com arrependimento. Vamos lá, o 1 João 1,9 que eu li, né? Se confessarmos nossos pecados. Agora é o próximo versículo de 1 João. O próximo versículo de 1 João é o versículo 9. Nós vemos o 8, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos-nos, e a verdade não está em nós. Né? Lembra que eu falei, né, que estar na luz é falar a verdade, estar na luz é reconhecer o pecado. Daí o versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Amém? Então aí começa o nosso processo, amado. O nosso processo é um processo de arrependimento. E eu quero dizer para você, todos os dias nós precisamos de arrependimento. Todos os dias nós precisamos de arrependimento. Por quê? Porque o dia que nós deixarmos de nos arrepender, o pecado vai tomar conta da nossa vida. E nós vamos sair deste lugar de luz e nós vamos viver no lugar de trevas. Porque nas trevas você não é convencido do seu pecado. Nas trevas o Espírito Santo não consegue te convencer. É somente num lugar chamado luz, num lugar chamado Jesus Cristo, que nós somos convencidos do nosso pecado. E é nesse lugar que há arrependimento. É nesse lugar que há confissão de pecado. Amém? Talvez você não tenha conseguido se arrepender. Talvez o seu coração não tenha estado sensível ao seu pecado. Talvez é porque você está no lugar. E esse lugar se chama trevas. Amém? 1 João, capítulo 1, versículo 5, depois você lê. Você que chegou agora. Talvez você está andando em trevas. Você vai na igreja, você vai nos cultos, você dá oferta, você dá dízimo, você trabalha na igreja, você respeita os decretos, você respeita as doutrinas, você respeita as leis, mas você não está em um lugar, luz. Você não está na luz. Você não está em Cristo Jesus. Então, o que precisa acontecer? Primeiro, arrependimento. Se eu estou na luz, eu sou convencido. Se eu estou na luz, eu sou o verdadeiro. Então eu abro meu coração para Deus. Deus, eu sou isso. Deus, eu sou isso. Deus, eu sou isso. Então você começa um processo. Você começa um processo na sua vida. Você começa a pedir perdão. Você começa a restaurar pessoas, porque isso faz parte. Né? Depois eu vou falar um pouquinho para frente ali. Né? Você rasga o seu coração na presença de Deus. Eu tenho vários testemunhos, né, da minha conversão. Tem um testemunho que eu contei semana passada, que é sobre palavrão e tal. Mas tem vários testemunhos, assim. Eu agora não consigo, assim, recordar um para trazer como testemunho para vocês. Existem vários, né? Talvez se eu lembrar aqui eu vou trazer como testemunho para vocês de busca no Senhor, né? Quando nós começamos a caminhada, né, a nossa caminhada com Cristo, e nós vamos para esse lugar, então nós temos uma vida, um processo de arrependimento e confissão de pecado. Arrependimento e confissão de pecado. Vamos lá. Atos 3,19, nós lemos 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 7. Versículo 9. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Olha só, irmãos. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Amados, Deus, olha só, existe a tristeza de Deus e a tristeza do mundo. Amém? Ele diz ali, ó, a tristeza do mundo produz morte. Então, olhe bem, pense bem. A tristeza de Deus
Existe a tristeza de Deus e a tristeza gerada pelo mundo. A tristeza gerada por Deus e a tristeza gerada pelo mundo. A palavra diz, né, onde nós vemos agora, 2 Coríntios capítulo 7, que a tristeza gerada pelo mundo traz morte. Mas a tristeza gerada por Deus traz arrependimento. E amados, como reconhecer se é Deus, se é o mundo? Eu tenho que reconhecer se eu estou nas trevas ou se eu estou na luz. Se você está em um lugar luz, se você está em Jesus Cristo e você está com o seu coração angustiado, com o seu coração triste por algo que você fez, por algo que você viveu, eu quero dizer para você que é Deus gerando essa tristeza no seu coração para arrependimento. Ninguém se arrepende com alegria. Ninguém se arrepende com sorriso. Ninguém se arrepende com gargalhada. Se você se arrependeu verdadeiramente, você se arrepende com dor, você se arrepende com tristeza, você se arrepende com lágrimas na presença de Deus. E essa tristeza, ela vai gerar em você um verdadeiro arrependimento. Uma verdadeira confissão de pecado. Então, amados, pense, absorva isso no seu coração. Existe a tristeza de Deus gerada por Deus, existe a tristeza gerada pelo mundo. A tristeza gerada pelo mundo traz o quê? Suicídio, depressão. Né? A tristeza gerada pelo mundo faz a pessoa até tirar a vida de outras pessoas. Amém? Mas a tristeza gerada por Deus não. A tristeza gerada por Deus traz vida sobre você. Traz vida sobre você. Então entenda isso. Entenda isso. Aleluia. Vamos lá. Glória a Deus. Então o primeiro ponto é esse, né? Posso ler de novo para vocês rapidinho? Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus deseja. Olha só, vocês se entristeceram como Deus deseja. Deus deseja muitas vezes que nós estejamos tristes. Por quê? Porque nós pecamos. Porque nós erramos. Porque nós alimentamos algo que não veio dele. Então, Deus ele precisa gerar em nós uma tristeza, uma dor, uma angústia que vem dele. Quantas vezes você já passou dias com angústia? Quantas vezes você já passou dias triste por algo que aconteceu? E eu quero dizer para você, muitas vezes, né, nós vivemos algo na nossa vida que nós não fomos os culpados. Nós participamos. Paz, pastor Lázaro, missionário, Deus abençoe. Então, nós participamos de algo onde outras pessoas nos feriram. E por que nós nos angustiamos? Por que nós nos entristecemos? Porque essa ferida, se não tratada corretamente, ela pode levar você a pecar. Ela pode levar você a pecar. Sabe por quê? Porque assim como eu preciso pedir perdão, eu preciso liberar perdão. E se eu não libero perdão, eu estou pecando. Então, amados, muitas vezes Deus vai gerar uma tristeza no seu coração e você vai falar assim, ó, por que Deus? Por que essa tristeza está no meu coração se eu não fui culpado? Por que essa angústia está no meu coração se eu não fui culpado? Né? Mas Deus vai gerar esse peso no seu coração para você ir lá e você pedir perdão, para você ir lá e abraçar a pessoa. Por quê? Porque você não vive nas trevas, você vive na luz. E quando você está na luz, você vive a verdade. E a verdade é, perdoe 70 vezes 7. Perdoe sempre. Perdoe sempre. Amém? Isso é forte, irmãos. Isso é muito pesado, né? É pesado, mas é aquilo que nós precisamos. É aquilo que nós precisamos viver. Nós não podemos mais viver de um evangelho, sabe, o evangelho de mingauzinho, de coisinha. Não, nós precisamos entender aquilo que Deus quer de nós, para que nós possamos fluir naquilo que Ele tem para mim e para você, fluir nos seus propósitos. Amém? Hoje tem aqui conectados pessoas que são missionários, pessoas que são evangelistas, pessoas que Deus quer enviar para lugares. Mas se Deus não alinhar o seu coração, meu amado, Ele não vai conseguir cumprir, você não vai conseguir viver aquilo que Ele tem para você. Então muitas vezes nós colocamos como argumento, né, para Deus, eu fui injustiçado, por que agora eu estou com o coração pesado, por que agora eu estou triste, por que agora eu estou angustiado? É porque você está na luz, meu amado, e a luz ela traz verdade para a sua vida, a luz ela permite que o Espírito Santo te convença que você precisa ir lá e liberar perdão. Se a pessoa não vai vir em você, você vai lá nela. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então.
Irmãos, eu tô tentando correr aqui, falta 20 minutos. Ai, ai, meu Deus do céu, cara. Uma hora passa muito rápido. Isaías capítulo 30, versículo 15, diz assim: diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Olha, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. O que está falando de Isaías 30? Que no arrependimento e no descanso está a salvação. Então, amado, a salvação está diretamente ligada com o arrependimento. Amém? A salvação está ligada diretamente com o arrependimento. Por quê? Porque não há como nós fluirmos na salvação, não há como nós viver a salvação de Cristo para as nossas vidas se não houver arrependimento. A verdadeira salvação, nós fomos salvos, então nós somos arrependidos dos nossos pecados. Eu recebi a salvação, então me arrependo dos meus pecados. Amém? Isaías 30, versículo 15. Mateus 3, versículo 8. Eu estou aqui apressando as passagens, tá? Para vocês anotarem. Mateus capítulo 3, versículo 8 diz assim: deem fruto que mostre o arrependimento de vocês. Deem frutos que mostrem arrependimento de vocês. Então, amados, o arrependimento precisa gerar frutos. Não existe arrependimento sem fruto. Ah, me arrependi. Mas ninguém consegue ver na sua vida, nem Deus vê na sua vida os frutos do arrependimento. Né? Então nós precisamos, os frutos do nosso arrependimento precisam existir. Né? Porque existem coisas que acontecem na nossa vida depois que nós nos arrependemos. Por exemplo, eu aceitei Jesus, eu me converti, eu me batizei, então eu me arrependi dos meus pecados. Eu falei semana passada, eu falava palavrão, então agora eu me arrependo de falar palavrão. Então vem Deus e traz a verdade para mim, eu entrego essa verdade para Ele. E o fruto do arrependimento do meu coração de falar palavrão é o quê? Eu não falo mais. As pessoas não podem ver da minha boca saindo um palavrão, meu irmão. E eu estou falando de uma coisinha leve aqui. Não estou falando de pornografia, não estou falando de adultério, de fornicação, de mentira e por aí vai. Eu estou falando de uma coisa assim que né, aos olhos de muitos é coisa simples. Mas isso entristece o Espírito Santo. Então quando eu decidi ir para um lugar chamado luz, a luz, que é Cristo, me convenceu do meu pecado e eu fui verdadeiro com Ele. Eu falei, Deus, eu preciso de ajuda porque a minha boca só sai palavrão e eu não quero mais isso, eu fico mal por isso. E eu me entristecia o meu coração por falar palavrão. Então eu fui diante de Deus e Deus trouxe sobre mim, né, a cura diante disso, a restauração diante disso. Então eu parei de falar. E Deus me fortaleceu, foi Deus que fez a obra. Amém? Então, deem fruto que mostre o arrependimento. E eu quero falar para vocês um fruto do arrependimento. Vamos lá? Meu Deus, eu tenho 15 minutos. Vamos lá, vou tentar. Um fruto que mostra arrependimento. Para a gente ir para a parte final agora. Amém? Fruto que mostra arrependimento. Confissão de pecado. Confissão de pecado. Irmãos, eu não vou abrir a Bíblia aqui, eu tenho tudo anotado aqui. Então assim, anota aí. Tiago, livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O que diz aqui? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Perdoados? Não, curados. O arrependimento gera perdão. A confissão gera cura. Anota isso daí. Arrependimento gera perdão. Confissão gera cura. Talvez você já se arrependeu verdadeiramente, né? Você já se colocou diante de Deus em arrependimento daquilo que você fez, mas aquele pecado ainda te incomoda, aquele pecado ainda te entristece, aquele pecado ainda te puxa para baixo, aquele pecado está trazendo várias situações na sua vida. Então é porque você precisa confessar esse teu pecado. Você precisa confessar para alguém. Você já falou para Deus, você já se arrependeu para Deus, agora você precisa confessar isso para alguém. E aí que eu ia demorar um pouco, irmãos, para falar sobre isso. E eu tenho só 15 minutos para terminar. Vamos lá. Você precisa ter pessoas de confiança na sua vida. Eu sei que é difícil, eu sei que
né, hoje em dia, meu Deus, para a gente encontrar pessoas que nós possamos confiar para falar do nosso pecado é difícil. Mas eu quero dizer para você, Deus coloca na nossa vida pessoas. Não estou falando aqui necessariamente pastores, os seus líderes. Talvez é alguma pessoa que você ama demais, é uma pessoa que você confia verdadeiramente, vá lá e confesse para ela. Ou talvez Deus está pedindo para você confessar o seu pecado para a pessoa que você prejudicou. Para a pessoa que você prejudicou. Então você vai lá e você vai confessar. Tudo isso na direção de Deus. Nem sempre Deus vai pedir, vai te direcionar a confessar o seu pecado para alguém que você prejudicou. Amém? Mas muitas vezes Deus vai te levar a isso. Para reparar aquilo que foi feito. Para quê? Para trazer cura para você e para trazer cura para a pessoa que você machucou. Amém? Mas nem sempre vai ser dessa forma. Então, amados, Deus ele vai colocar pessoas na sua vida. Deus ele vai colocar pessoas que você possa confiar, pode ter certeza disso, e você precisa dessas pessoas para você confessar o seu pecado. Talvez não tenha nada a ver com a pessoa que você vai confessar, mas você confia nela. Então você vai procurar ela e você vai dizer, olha, eu quero confessar algo para você. Eu estou preso na pornografia, não consigo me livrar da pornografia, eu preciso confessar isso para quê? Para trazer cura para você. Porque talvez toda vez que você entra num site pornográfico, eu estou colocando como exemplo aqui, tá? Você se arrepende depois, vem aquela dor, vem aquela tristeza, meu Deus, o que eu fiz? Né? Mas isso não passa, não há cura. Então você vai lá e você confessa isso a alguém, você chama essa pessoa e diz assim, olha, ora comigo, porque ele diz ali, ó, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então você pede, olha, ora comigo, por favor. Eu preciso da sua ajuda. Olha, eu não consigo parar de mentir, eu minto muito. Eu me arrependo diante de Deus, mas amanhã eu vou lá e minto de novo. Então você vai lá e confessa para essa pessoa e você pede, olha, ora comigo. Para que haja cura, irmãos, para que haja cura. Para que você possa viver o amor de Deus na sua vida, porque Deus te ama. Não enxergue Deus como você se enxerga, por favor. Não ache que Deus ele te olha como alguém que não merece porque você se enxerga assim. Não. Deus ele não olha para você como uma pessoa que não merece. Deus ele quer entregar esse amor para você. Deus ele quer te envolver nesse amor. Amém? Então não faça Deus a sua imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Então, amados, Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então você precisa de alguém para confessar os seus pecados. E outra, você precisa confessar os seus pecados para alguém. Nem todo pecado Deus vai te direcionar a confessar, tá bom? Existem alguns pecados que você vai se arrepender e esses pecados vão sair da sua vida. Existem alguns pecados que você vai se arrepender e você vai ser curado. Mas existem alguns pecados que ainda insistem em permanecer na sua vida. Que você já se arrependeu, mas você vai lá e caiu de novo. Você se arrependeu, você foi lá e caiu de novo. Existem pecados que você vai ter que buscar alguém para confessar esse pecado. Para que haja cura e restauração na sua vida. Provérbios, anote aí outro versículo. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim. Olha só, irmãos, escute esse versículo. Aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Vou ler de novo. Aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso é poderoso demais. Nós precisamos entender o poder da confissão. O poder da confissão, meu amado. Se você está na luz, a luz ela vai te convencer. Jesus vai te convencer que você do seu pecado. E se no primeiro momento você se arrependeu e esse pecado continua te prendendo, você precisa confessar para alguém. Talvez você está preso, você não está prosperando. Quando ele fala aqui, ó, não prosperará, você não vai conseguir caminhar, você não vai adiante. Né? Você não consegue viver os propósitos de Deus para a sua vida. Você não consegue viver o chamado de Deus para a sua vida. As coisas na sua casa não caminham. O seu casamento não caminha. Por quê? Porque falta confissão. Falta confissão
dos seus pecados, daquilo que Deus já mostrou para você, ou talvez daquilo que Ele vai mostrar hoje, ou a partir de hoje para você, porque você vai ter esse entendimento. Amém? Então ele diz ali, ó, aquele que encobre os seus pecados, aquele que esconde os seus pecados, aquele que joga para debaixo do tapete e diz assim, se ninguém souber, amém. Vamos continuar assim? Não. Deus, ele não deixa assim. Por quê? Porque Deus é luz, então se você está na luz, ele não vai deixar. Talvez se você não está mais sendo incomodado por esse pecado que você jogou para debaixo do tapete, é porque você está em trevas. Agora, se você continua incomodado, é porque você está na luz, e a luz está tentando te avisar, a luz está tentando te convencer. Amém? Então confesse o seu pecado e você vai prosperar, você vai caminhar, você vai para frente, você vai crescer espiritualmente, você vai viver o seu chamado, você vai viver o seu propósito em Deus. Amém? Provérbios 28:13 foi o que eu li. E agora, eu acho que vai dar tempo de eu vamos correr aqui, de eu ler o finalzinho. Na verdade, assim, tinha mais coisas, irmãos. Pessoal do Instagram aí, vocês querem que eu continue mais um pouquinho? Meu Deus do céu. Ai, eu digo que eu não vou passar de 1 hora, mas não dá, meu irmão, não dá. Pessoal, o que vocês acham? Vamos continuar um pouco? Fizemos parte 2 outro dia. Bota aí pra mim. Porque já falta alguns minutos para terminar ali no Instagram. Né? No Facebook aqui continua, né? O Facebook vai embora. Aleluia. Fazer o quê, né? Deus ministra, irmão. Não tem como a gente limitar aquilo que Deus quer fazer. Então, amados, vamos fazer o seguinte. Então aqui, ó, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, segura só um pouquinho aí. Pessoal do Instagram, eu já vou encerrar e já vou começar para mim falar a parte final aqui, porque senão vai ter que parar no meio, tá bom? Então eu já vou encerrar aqui no Instagram e já volto com outra live e vocês entram ali, tá bom? Daí eu espero um pouquinho. Pessoal aí do Facebook, aguenta aí, povo. Que eu só vou ativar aqui, tá bom? Vamos lá. Já tô ativando aqui de volta. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Vamos continuar, amém? Falta um pouco aí. Falta um pouco a gente continuar ali. Amém. Vamos esperar só um pouquinho o pessoal do Instagram voltar. Amém? Irmão, como é que tá sendo a palavra para vocês? Tá entrando no Espírito aí? Tá pegando vocês? Amém? Glória a Deus. Eu quero, já que a gente entrou de novo, né? Já que a gente começou de novo a live aqui no Instagram, né? Já que a gente vai continuar, então eu vou ler para vocês aquilo que eu programei aqui, que é sobre Davi, tá? É sobre Davi. Então, pessoal que vai entrando aí, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram aí, abram, deixem aberto no Salmo 32 para mim, por favor. Salmo 32. Amém? Salmo 32. Salmo 32. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado tu és, Senhor Jesus. Que o Senhor possa realmente falar no profundo do nosso coração, em nome de Jesus. Pessoal do Instagram, estamos começando a segunda parte da live, amém? Que eu achei que nós ia conseguir em 1 hora, não dá. 1 hora não dá, irmãos. Agora nós vamos para a parte final aí, tá bom? Vamos para a parte final. Abram lá Salmo 32 e vamos ler comigo lá, Salmo 32. Vamos lá. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Agora o versículo 3, é esse que eu quero que vocês prestem atenção. Versículo 3 de Salmo 32. Davi falando, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. O que eu quero trazer para vocês? Salmo 32, versículo 3. O que eu quero falar para vocês? Que a ausência de confissão de pecado, escuta, a ausência de confissão de pecado traz consequências físicas, mentais, espirituais.
a falta de confissão de pecado, a ausência de confissão de pecado nas nossas vidas traz prejuízo físico, mental, né, psicológico e espiritual. Amém? Então Davi aqui ele está falando, enquanto calei os meus pecados, enquanto eu coloquei os meus pecados para debaixo do tapete, enquanto eu vivi a minha vida como se nada tivesse acontecido. E do que ele está falando? Eu não vou ler toda aqui a passagem, né? Ele está falando de quando ele adulterou com Betseba. Amém? Vocês lembram disso, né? Ele estava lá, ele deveria ir para a guerra, não foi, né? Ele estava fora do lugar onde ele deveria estar, então ele vai lá, ele olha do seu palácio, ele vê aquela mulher bonita, né? Então ele manda trazer essa mulher, ele se deita com ela, ele adultera com ela e ela engravida e por aí vai, né? E depois que isso acontece, durante um tempo Davi escondeu o seu pecado. Durante um tempo Davi escondeu aquilo que ele havia feito. E ele diz aqui em Salmo capítulo 32, versículo 3: enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu escondia os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Irmãos, a falta de confissão dos nossos pecados envelhecem os nossos ossos. A falta de confissão dos nossos pecados, ela nos traz prejuízo físico. Existem pessoas que estão sofrendo com câncer. Por quê? Falta de confissão de pecado, de restauração da sua vida, né, espiritual, restauração, cura, né, dos seus pecados, cura de toda a consequência que veio através dos seus pecados. Né? Lembra que eu falei antes lá que existem dois tipos de tristeza? Quem entrou no Instagram agora, que não estava no primeiro, depois vocês assistem o primeiro, amém? A palavra diz que existem dois tipos de tristeza: a tristeza de Deus, a tristeza gerada por Deus e a tristeza gerada pelo mundo, né? A tristeza gerada pelo mundo traz morte, amém? E a tristeza gerada por Deus traz arrependimento. Então, quando você vive, né? Quando você sai de um lugar, luz, e você vai para um lugar chamado trevas, você não é convencido desse pecado. Mas quando você volta para o lugar chamado luz, quando você volta para o lugar chamado Jesus, você é convencido do seu pecado, né? E a falta de confissão, enquanto nós permanecemos nesse lugar fora da luz, isso vai trazendo prejuízo físico, prejuízo psicológico, mental e prejuízo espiritual para nós, né? A falta de confissão de pecado. Então vou falar mais uma vez para você. Tiago capítulo 5, versículo 16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Nós precisamos confessar os nossos pecados para que haja cura. Nós precisamos confessar os nossos pecados para que haja restauração. Então Davi, ele expõe o seu coração, né? Davi, ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Então eu anotei aqui: doenças geradas pela culpa, doenças geradas pela culpa do pecado, né? Pelo pecado, suicídio, câncer, esclerose múltipla, loucura, ansiedade, síndrome do pânico, baixa estima, insegurança, espírito de autocomiseração e por aí vai. Olha quanta coisa gerada por falta de confissão de pecado, né? Eu não vou falar aqui nem sobre arrependimento. Amém? Porque eu quero dizer algo para você. Deus, ele perdoa. Vou falar de novo. Se você se arrepende, Deus perdoa. Agora, o que a palavra diz em Tiago 5 é: se você confessa, você é curado. Talvez você está sofrendo ainda com esse pecado. Você já se arrependeu, Deus já te perdoou, mas você ainda está sofrendo porque você ainda não confessou e Deus já te direcionou a confessar esse pecado. Então entenda que você precisa buscar alguém de confiança. Busque alguém com maturidade e busque alguém de confiança. Sabe por quê? Porque ele diz ali, ó: confessem e orem uns pelos outros. Você vai buscar alguém para confessar para essa pessoa e vai pedir: ora comigo. Então você precisa buscar alguém que vai orar com você, né? Porque ela vai jogar isso no mundo espiritual juntamente com você, né? Vocês vão apresentar diante da cruz de Jesus, que levou todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Amém, amados? Então, Tiago 5 diz: confesse os seus pecados para serem curados. Então, você se arrepende, você é perdoado. Você confessa, você é curado.
Então, muitas vezes nós já nos arrependemos, mas ainda o pecado que nós cometemos, né, ainda continua destruindo o nosso interior, ainda continua destruindo o nosso coração, destruindo a nossa alma. Existem pessoas que se arrependeram, mas ainda elas continuam presas na ansiedade, elas continuam presas em síndrome do pânico, em baixa estima, né? Elas não se sentem dignas de nada, mas não é assim que Deus olha para você. Deus, ele te ama, e o amor de Deus, nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode separar o amor de Deus de você. Amém? Então, aquilo que eu falei no começo, Deus te fez imagem e semelhança dele. Não queira fazer Deus imagem e semelhança de você. Não queira colocar aquilo que você pensa de você mesmo para Deus. Talvez você hoje, né? Hoje você, em nome de Jesus, até hoje, a partir de hoje não é mais. Talvez você olhe para você e você diz, eu não sou digno. Deus não acha você indigno. Se Deus olhasse assim para você, ele não iria te amar todos os dias, ele não iria, porque Deus, ele não vê o seu pecado. Deus, ele olha para você, amado. Amém? Então você, por mais que nós sabemos que nós não somos dignos, mas Deus não nos olha assim. Deus não nos olha assim, o amor dele quer nos alcançar. Talvez você olhe para você e diz, olha, eu sou sujo, né? Só que o problema é que você acha que Deus está te olhando assim também. Deus está olhando para você como uma pessoa suja. E Deus não te olha como uma pessoa suja. Deus, ele só quer o arrependimento, e Deus, ele só quer a confissão de pecado. Amém? Então, aconteceu isso com Davi. Davi, ele pecou e ele tentou esconder os pecados, e o corpo dele começou a sofrer as consequências do pecado que estava lá dentro, que ninguém sabia. O pecado que estava lá dentro. E o pecado estava comendo os seus ossos, e o pecado estava prejudicando o seu corpo físico, e o seu pecado estava prejudicando a sua alma. Então Deus manda um profeta para Davi, e Davi então confessa o seu pecado e começa um processo. Né? Davi não deixou de viver as consequências, mas ele mas essas consequências tornaram Davi um homem mais forte, né? Espiritualmente falando. As consequências que vão vir por causa do seu pecado, porque é aquilo que eu falei, talvez você vai ter que restituir, amado, pessoas. Uma pessoa que veio ao meu coração, lendo e preparando essa palavra, foi Zaqueu. Zaqueu, ele busca Jesus, né? E ele senta com Jesus. Então ele encontra a luz e ele vai para esse lugar, né? Ele sai das trevas e vai para a luz. E ele começa a confessar os pecados para Jesus. E o que ele faz depois de confessar? Ele começa a restituir as pessoas que ele ofendeu. Ele começa a restituir as pessoas que ele prejudicou. Então muitas vezes Deus, ele vai te direcionar ao arrependimento, amém? A confissão e a restituição. Então muitas pessoas Deus vai te levar a restituir. Restituir de que forma? Você indo lá pedir perdão para ela. Talvez você deve um dinheiro para ela, Deus vai te levar a restituir ela. Você vai lá e vai pagar ela, vai dizer assim, olha, eu não tenho dinheiro hoje, mas eu vou te pagar. Sei lá, parcelar, não sei, né? Exemplos que eu estou dando aqui. Então Deus, ele vai, depois do seu arrependimento e da sua confissão, algumas vezes, algumas situações, Deus vai te levar a um lugar de restituição dessas pessoas que você prejudicou. Na maioria das vezes vai ser o quê? Pedir perdão. Né? Então Deus vai te levar a pedir perdão para essas pessoas. Deus vai te levar a voltar. Quantas pessoas, glória a Deus por isso, que eu participei de testemunhos de pessoas que não se falavam há 10, 20 anos, pai e filho, filho e pai. E depois que Deus veio e que Deus, ele trouxe, né, esse convencimento, né, porque essa pessoa entrou num lugar chamado luz e ela conseguiu ser convencida, ela buscou o seu pai. Ela foi lá e buscou, né, ter contato com o pai de novo e foi lá e pediu perdão para o pai. Pessoas que eu já escutei testemunhos, né, que ela falou assim, olha, eu não fazia 20, 30 anos que eu não escutava meu pai falar que me amava, ou talvez eu nunca escutei meu pai falar que me ama e hoje eu escutei. Por quê? Né? Porque houve arrependimento, houve confissão e houve restituição, restauração, né? Então, amados, a confissão de pecado, ela vai trazer cura, e ela não vai trazer cura só para você, ela vai trazer cura também para a pessoa que foi prejudicada por você, porque talvez essa pessoa também está sofrendo, amém? Essa pessoa também está sofrendo, né? Por causa do seu pecado. Então, o fato de você confessar o seu pecado para essa pessoa e pedir perdão vai trazer cura para você e cura para ela. Como eu falei,
direcionamento de Deus. Nem sempre Deus vai pedir para você ir pedir perdão, confessar o seu pecado, né, para a pessoa que você prejudicou. Amém? Né? Então, assim, existem algumas coisas, por exemplo, pessoas que já faleceram e você, né, pecou contra elas ou prejudicou elas, né, mas elas já faleceram, como é que você vai fazer? Pedir perdão para elas? Não tem como, né? Mas aquilo ainda tá aqui dentro, tá moendo seus ossos, tá te levando a lugares, né, como ansiedade, como depressão, né, e por aí vai né, tudo aquilo que eu li ali. Então você precisa procurar alguém confessar o seu pecado para essa pessoa, né? Como eu falei, alguém de confiança, alguém que vai orar com você. Amém, amados? Então, o Salmo 32 diz, né, traz o exemplo de Davi, né, quando ele diz que enquanto ele calou o seu pecado, né, envelheceram os seus ossos. Então, eu quero dizer para você, talvez você está sofrendo de ansiedade, talvez você está sofrendo com depressão, talvez você está sofrendo até mesmo no seu corpo físico, como câncer, como esclerose múltipla e outras coisas mais, né? Simplesmente porque precisa haver uma cura em você. E a cura é confissão de pecado. E para a gente ir pro finalmente aqui, amém? Para a gente ir pro finalmente, eu quero falar sobre igreja, tá? Eu quero falar sobre igreja. Deus, ele há muito tempo, ele vem ministrando ao meu coração sobre cura e libertação. No final eu vou indicar um livro para vocês, tá? Não é sortear um livro para vocês, é indicar um livro para vocês, tá? Irmãos, há muitos anos, né, Deus ele vem trabalhando na minha vida, juntamente com a pastora, sobre cura e libertação, né? Nós já vivemos muita coisa relacionada à cura e libertação, vivemos dois extremos, para um lado e para o outro. A gente viveu uma época da nossa vida, nós vivemos um misticismo, né, de entrar para uma sala, ficar orando lá, pedindo para a pessoa repetir, repete essa oração, vamos fazer uma regressão aqui, não, lá quando tu era pequeno e não sei o que, blá, 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 né, e nós começamos a gente viveu esse lado, como a gente viveu o outro lado, como a gente viveu um lado que, não, nada né, não existe isso, não existe aquilo, tal. Então a gente, né, nos últimos anos, Deus foi nos alinhando e nos colocando no centro. Primeiro, né, existe uma palavra para cura e libertação para mim, uma palavra para libertação para mim, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós levamos as pessoas a conhecer a verdade que é Cristo, quando nós levamos as pessoas por um lugar que é Cristo, que é luz. Amém, pastor Rudy? Deus abençoe. Quando nós levamos as pessoas por um lugar, né, que é luz, como eu falei no começo, ela começa a conhecer e ela começa a viver uma verdade, né? E essa verdade que vai trazer essa libertação para ela, assim como nós estamos conversando hoje sobre arrependimento e confissão de pecado. Então hoje você está recebendo verdades na sua vida. E essas verdades é que vão trazer libertação para a sua vida. Amém? E essas verdades vão trazer cura para a sua vida. Então, amados, eu não acredito mais, pode ter certeza disso do que eu estou falando para você. Eu não acredito mais em mandinga gospel, tá? Em pegar a pessoa, preencher uma ficha, né? Fala que isso, fala que aquilo, se isso, se aquilo. Cara, eu não acredito mais, eu acredito no Espírito Santo que nos direciona, e cada pessoa individual. Deus vai ministrar algo comigo que vai ministrar diferente com outra pessoa, a forma de fazer. Deus, talvez no meu pecado, Deus vai falar para mim: olha, confessa para quem você prejudicou. Talvez para você Deus não vai falar isso, Deus simplesmente vai falar assim: ó, procure alguém. Amém? Então, entendendo, amados? Então, a gente viveu e vive ainda muito isso, né, dessa questão da mandinga gospel, né, de você ir lá preencher uma ficha e rituais, né, e tudo mais. Então, assim, não creio mais nisso, tá? Eu creio que é levar a pessoa à verdade, eu creio que é levar a pessoa à palavra de Deus, e a palavra de Deus vai libertar essa pessoa, Cristo vai libertar essa pessoa, em nome de Jesus, tá? Então nós vivemos os dois lados, e hoje, como igreja, tá? Como pastor, né, de igreja, como aquele que tem um encargo, né, pastoral, hoje nós queremos levar a nossa igreja a uma verdade, né? Então nós temos pessoas ali que foram libertas, nós temos pessoas ali que foram curadas, e em nenhum momento nós botamos a mão na cabeça para expulsar capeta, né? Vou botar a mão agora, manifesta aqui, blá 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 blá, aquela coisa toda, né? Nunca fizemos isso, e se a gente nunca fez isso, como é que tem pessoas libertas e curadas, né? E nós temos vários testemunhos, e as pessoas alguns estão até conectados aqui com a gente, né? Em nenhum momento nós fizemos isso, simplesmente nós fomos
levando essas pessoas para Cristo, nós estamos levando essas pessoas para Cristo e amando elas, amando como Deus nos ama e amando como Deus nos ama, abraçando como Deus nos abraça, né? E deixando o Espírito Santo fazer. Amém, amados? Então, assim, não se engane, não se engane, não procure métodos. Como eu falei, andar na luz não é andar em métodos, andar na luz não é andar em diretrizes, andar na luz é estar em um lugar. Andar na luz é estar em Cristo Jesus, porque Ele é a luz. Então, quando a palavra diz que nós temos que andar na luz, nós temos que estar em um lugar. E esse lugar é Cristo, acabou, né? Por isso que muitas pessoas vivem diretrizes, decretos e leis, mas não estão na luz, né? Porque a luz é um lugar. Amém, amados? Então, como eu estava voltando aqui para a questão da igreja, né? Então, nós trabalhamos ali, por exemplo, ali no projeto, né, na nossa igreja, nós trabalhamos com dependente químico, nós trabalhamos com prostitutas, com travestis, né? Nós trabalhamos com homens com dependência, com mulheres com dependência, né? E por aí vai. Pessoas que estiveram mergulhadas no crime, que já tiveram, fizeram parte de facção criminosa, né? E nós entendemos que essas pessoas precisam de libertação e de cura. Nós entendemos isso. E qual é o primeiro passo que Deus direcionou nós ali no projeto, ali na nossa igreja? E eu até anotei aqui a frase aqui para não esquecer de falar para vocês. Diz assim, ó, né, a frase, se você quiser anotar. Um ambiente de cura é construído em um lugar de confissão. Um ambiente de cura é construído em um lugar de confissão. É isso que eu tenho aprendido nesses anos, amado. Nós temos que trazer a igreja, né, falando de igreja agora, nós temos que trazer um ambiente à igreja, nós temos que trazer um mover na igreja de confissão de pecado. Porque nós só vamos conseguir amar alguém, um pecador, quando a gente reconhecer que nós somos pecadores. Nós só vamos reconhecer, nós só vamos conseguir amar alguém, né, no seu pecado, no pecado que ela veio ali para a igreja, se nós reconhecemos que nós somos pecadores. Nós só vamos conseguir abraçar alguém e realmente ajudar essa pessoa no pecado dela quando nós reconhecemos que nós também somos pecadores. Mas se a gente fica com aquele ar, né? Com aquele ar de superioridade, né? Não, eu sou santo, aleluia, glória a Deus, né? Pega a Bíblia aqui assim, ó, aleluia, paz, irmão, e por aí vai, irmãos. Aí chega a pessoa lá e você aponta o dedo, ó, aquele ali é pecador, ó, aquele ali não se converteu ainda, aquele ali babá. Por quê? Porque nós não estamos reconhecendo quem nós somos diante de Deus. E voltando lá para o começo da palavra, nós estamos mentindo. E quem mente está em trevas e não na luz. Porque a luz, quando nós estamos na luz, ela nos leva a falar a verdade. E a verdade é, nós somos pecadores. Nós precisamos da graça, da misericórdia de Cristo. E quando nós reconhecemos isso, amado, nós conseguimos amar as pessoas. Aconteceu uma situação comigo, eu vou compartilhar com vocês aqui, irmãos. Eu vou dizer para vocês, eu amo aquilo que Deus deu para nós ali no projeto. Amém? Eu amo. Que é trabalhar com dependentes químicos e moradores em situação de rua. Então nós temos uma casa de passagem ali no projeto, né? Então vem pessoas de vários lugares e várias situações, né? E ontem aconteceu uma situação, isso né, é normal acontecer, são pessoas que estão ali no processo e elas precisam querer. E ontem aconteceu uma situação que eu tive que mandar um dos meninos embora. Eu tive que mandar, né? E assim, irmãos, eu vou confessar para vocês, quando acontece algo assim, eu tenho que ter uma autoridade ali, né? Então eu não vou chegar para ele, dependendo da situação, tá? Dependendo da situação. Eu não vou chegar para ele e falar assim, olha, querido, então, eu preciso que... Não, muitas vezes eu falo assim, olha, eu quero que você pegue as suas coisas agora e vá embora. Ponto final. Né? Eu preciso entender porque eu preciso resguardar aquele lugar ali. Né? Então, muitas vezes os caras saem me xingando, os caras saem me ameaçando, que vão me matar, que não sei o que, blá blá blá, né? Então, muitas vezes, né, a coisa ela não termina ali no momento boa. Então, aconteceu isso ontem. Ontem à noite aconteceu isso. Só que hoje, a pessoa que eu tive que mandar embora ontem, hoje... me mandou mensagem, pastor, com emoji de olhinho de coração e tudo, pastor, consegui um lugar para ficar, o senhor me dá uma cesta básica? Eu falei para ele, dou uma cesta básica. Eu queria agradecer ao senhor por tudo que o senhor fez, amém, que você possa continuar. Então assim, aquilo lá é algo que eu preciso fazer para manter a ordem daquele lugar ali. Mas não quer dizer que eu não amo mais a pessoa.
Não quer dizer que eu não quero, né, a libertação dela, que eu não quero a cura dela. Sim, eu quero, eu continuo querendo. Eu continuo desejando isso no meu coração, né? Então talvez uma pessoa vê eu mandar um cara lá, né? Um cara lá do projeto embora, vê assim, meu Deus, o que o pastor prega sobre amor e olha o que ele está fazendo, né? Mas amados, eu busco direção de Deus para tudo, para tudo. Eu tento buscar para tudo, né? Então muitas vezes Deus, ele me dá uma direção de mandar alguém embora, né? Porque às vezes alguém tá ali e não tá querendo e vai prejudicar os que estão querendo. Então, às vezes eu tenho que mandar embora, mas não quer dizer que eu nunca mais vou olhar para a pessoa. E eu vou dizer para vocês, sabe por que eu reconheço que isso acontece na minha vida? Porque eu luto para permanecer na luz. Ela que me convence quem eu sou, né? Então eu olho para um cara desse e eu falo, cara, eu também sou pecador como ele é, né? Ele não é menos que eu não sou menos que ele. Eu não sou menos que ele, né? Então é esse ambiente que a igreja precisa criar. É esse ambiente que a igreja precisa criar. É um ambiente onde por mais que as coisas acontecem, você não deixa de amar essa pessoa. Amém? Você não deixa de amar. Não quer dizer que você vai ter que andar com ela, que você vai ter que confiar nela. Não são essas coisas. Mas amar sim, meu amado. Se ela te pedir ajuda, sim, você vai ajudar. Amém? Então, é isso que eu estou tentando te dizer, que hoje a igreja de Cristo, ela precisa criar um ambiente de cura através, né, de um lugar de confissão. A igreja de Cristo precisa ser um lugar de confissão de pecado. E quando essa igreja se torna um lugar de confissão de pecado, onde os irmãos que congregam ali têm a liberdade de confessar o seu pecado, quantas vezes em culto de domingo, pessoas pegaram o microfone e confessaram o seu pecado porque foram levados a Deus. Nós tivemos o Osma tá aqui, ó. Osma, posso falar do teu testemunho rápido, né? O Osma colocou ali, ó. Não é fácil pedir perdão muitas vezes, mas se Deus direciona, precisamos fazer. Aleluia, glória a Deus. Porque aconteceu isso com o Osma. Existiu uma situação do Osma e um outro homem, né? Um outro rapaz ali no projeto. E é um rapaz que estava no projeto, né? E daí agora ele retornou. Então, nós lá num domingo de consagração, de domingo com Deus, o Osma se levantou na presença de todo mundo e confessou o seu pecado. E falou assim, olha, aconteceu isso, e eu quero pedir perdão ali, ó. E ele foi lá na pessoa e pediu perdão, e os dois se abraçaram e eles choraram naquele momento, e Deus pôde agir, não só na vida do Osma, mas na vida da outra pessoa também. Vocês estão compreendendo isso? Mas por que isso? Porque nós buscamos criar um lugar de confissão de pecado, onde as pessoas elas não são constrangidas quando ela vai lá e confessa um pecado. Mas quando nós conseguimos construir esse lugar de confissão, esse lugar de confissão vai gerar um ambiente de cura. E é isso que nós precisamos para a igreja hoje, né? E para mim encerrar, para mim só indicar o livro aqui, para mim encerrar. É isso que aconteceu agora com a questão da Natura aí da Tami. Amém? A igreja, antes de ela amar, ela joga pedra. É triste. Olha só o que eu vou falar para você. Talvez você não concorde comigo. Não precisa concordar comigo. Amém? Agora, vamos lá. É os comentários, quando tem os comentários na Bíblia lá embaixo. Então é isso aí agora. Os comentários meus. Amados, é triste você ver os que se falam cristãos, os que se falam que vivem na luz, né, apontando o dedo, xingando o cara na internet. E o cara, né? Mas tá bom, você tá entendendo o que eu tô falando. E né, a Tami vai lá e faz stories, faz vídeos, falando com uma mansidão, falando assim, olha, se eu não represento vocês, né, eu não represento, busquem outro para representar. Eu em nenhum momento fui lá falando que eu represento o fulano ou ciclano. Existem pessoas que eu sei que eu represento e tal. Assim, ó, numa mansidão. E os crentes metendo pau e xingando. Da onde existe amor nisso, meu irmão? Aonde que está esse amor? Eu não consigo enxergar esse amor. Eu vou perguntar para você, quando que uma pessoa dessa vai querer entrar numa igreja? Quando que uma pessoa dessa vai querer entrar numa igreja evangélica? Me pergunta. Evangélica, né? Como a gente denomina, né? Mas quando que um cara desse vai sentir desejo de viver aquilo que você vive? Se os cristãos estão ali, ó, descendo porrete porque o cara foi chamado, foi pago para ir lá e fazer uma propaganda dos pais da Natura. E é isso que nós precisamos entender. As pessoas se acham melhores, as pessoas se acham santas
para ir lá e meter o dedão. Olha o que Jesus fez com a mulher adúltera, meu irmão. Tava lá a mulher adúltera jogada no chão e os homens ao redor dela querendo apedrejar. E o que Jesus falou? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. E o que foi? O que aconteceu? Todo mundo largou suas pedras e foram para casa. Jesus foi naquela mulher e disse: seus pecados estão perdoados, vai e não peque mais. Não quer dizer que você concorda com aquilo que ele vive, não quer dizer que você concorda com aquilo que a natura fez, mas vamos parar para analisar as nossas atitudes. Amém? As nossas atitudes mostram que nós ainda não reconhecemos quem nós somos diante de Deus e nós somos pecadores. Aleluia! A verdade é essa, nós somos pecadores e nós precisamos da graça e nós precisamos da misericórdia de Deus. Então, amados, um ambiente de cura é construído em um lugar de confissão. Um ambiente de cura é construído em um lugar de confissão. Amém? Como igreja, agora, falando como igreja, vamos construir um lugar de confissão para que nós possamos estabelecer um ambiente de cura. Eu quero ver ali na nossa congregação Fome de Amor. Ali na nossa congregação Fome de Amor. Amém? Pessoas sendo curadas. Pessoas sendo curadas. A Mayara colocou aqui, ó, triste é muitas mães sozinhas, no papel de pai e mãe, mais amor a todos. Exatamente isso, né? Essas coisas a gente não vê. Essas coisas a gente não vê, não. Essas coisas a igreja não briga. Por que a igreja não briga em relação a isso, meu amado? Né? Eu fiz um videozinho rapidinho essa semana falando sobre isso. Nós fomos entregar a cesta básica. Muitas casas que eu cheguei era mãe cuidando dos filhos sozinha. O pai, ó, bal, filho. Né? Quantos cristãos não adotam crianças nos lares? E quantos homossexuais estão adotando? Existe alguma coisa aí que está errada e nós queremos ter autoridade para apontar o dedo. Aleluia. Meu Deus, agora tu matasse a pau, Osma. Agora o Osma matou a pau ali, ó. O Osma botou assim, ó. É dia dos pais e não dia dos homens. Meu Deus, Osma. Por quê? Porque o que a pastora falou hoje, quando ela era pequena, ela não tinha o pai dela. E o que ela fazia no dia dos pais? Dava um cartão para as mães. Para a mãe dela. Né? Ela botava lá, né? Mãe, feliz dia dos pais. Por quê? Porque a minha sogra era mãe e pai dela. Ela fazia os dois papéis. Então é exatamente isso. Não quer dizer que a pessoa é homem, mas paternidade. Né? E eu não estou falando aqui de fundamentos, amém? Não estou falando aqui de fundamentos. Mas talvez, né, a Tami, ela vai ser muito, muito mais pai dessa criança do que muitos homens que estão dentro da igreja. É isso que nós precisamos entender, meu irmão. É isso que nós precisamos entender. Lugar de confissão vai gerar um ambiente de cura. Amém? Glória a Deus. Não dá vontade de parar, né? Não dá vontade de parar. É poderoso demais aquilo que Deus... Quando Deus começa a ministrar no nosso coração, meu Deus do céu. Então você pessoal do Instagram que chegou agora na segunda parte, se você puder, depois assista a primeira parte para você pegar tudo certinho. Irmãos, vou indicar um livro para vocês, amém? Talvez você já leu esse livro aqui. O Impostor que Vive em Mim. Esse livro aqui, ó. O Impostor que Vive em Mim, um baita de um livro. Um baita de um livro. Brennan Manning. Eu não ia falar o nome porque eu não sei falar inglês. O nome do autor é o Brennan, né? Ele tem vários livros, um deles é não sei se está ali, o Evangelho Maltrapilho também tem. Não sei se está por ali, eu tenho também esse. Eu tenho uns 4 livros dele, mas esse daqui, ó. O Impostor que Vive em Mim, né? Só para você saber mais ou menos o que é o livro. Você consegue lembrar de algum momento da vida desassociado de sensações como culpa, desgosto, ansiedade ou tédio? Aquilo que a gente falou, né? Aquilo que o pecado escondido em nós, não confessado, gera, né? Então esse livro fala sobre isso, tá? O Impostor que Vive em Mim. Então se você quiser adquirir, é um ótimo livro para você. Não é muito grosso, né? É um livrinho rapidinho de ler. Amém, amados? Então assim, o que eu queria passar para vocês era isso hoje, tá? Arrependimento e confissão. Arrependimento gera perdão, confissão gera cura, tá? Então, se você anotou, continue lendo, existem mais coisas, tá? Para você ler. Leia a história ali de Davi,
aquela parte ali que Davi adulterou e tal, né? Para você também entrar um pouquinho na história dele, tá? Leia na íntegra ali os versículos que eu passei para vocês, tá? Então, é isso. Amém, amados? Deixa para mim aí os comentários, tá? Eu peço para vocês, deixem comentários aqui principalmente aqui no Instagram, porque o Instagram ele não fica os comentários, quando a gente salva, tá? Então, se você que depois que eu salvar aqui a live quiser ali comentar algumas coisas sobre a live, né? Como é que foi para você? O pessoal do Facebook também, se você quiser marcar ali nos store. Se você for fazer algum store com a live, me marca ali para mim remarcar, porque é bom a gente saber, irmãos. Isso também acaba nos alegrando, só um pouquinho. Acaba nos alegrando também. Tem uma pessoa que quer dar tchau, toda live ela quer dar tchau, né? Então vamos deixar ela dar tchau, vem, filho. Olha lá, ó. Oi, pessoal. Diz boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Deus abençoe. Então canta uma música pra eles, aquela assim. Mais perto. Canta. Mais perto da glória, mais perto Do monte. mais perto do monte. Me espanto com o peso da tua Glória, mais perto da glória, mais perto. da glória. Amém. Amém, povo. Então, assim, Deus abençoe vocês, tá? Que essa palavra possa ter te sacudido por dentro, restaurado algo em você, né? Se você, né, quiser acontecer algo com você, assim, que você quiser testemunhar, pode mandar pra você. Oi. Quando eu acabar a live, eu aperto quando que você... Quando acabar a live, você aperta. Aham. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês. E durante a semana, eu vou estar vendo um dia e a gente vai fazer mais uma live sobre um outro assunto, amém? E provavelmente, tá? No sábado que vem, eu e a pastora vamos estar fazendo uma live de casais, tá? Por quê? Porque a gente tinha o nosso retiro de casais e a gente nós não podemos fazer. Aí a gente tentou o seminário também, nós não podemos fazer. Então nós vamos fazer uma live no sábado à noite para casais. Amém, irmãos? E eu vou fazer algumas surpresas aí durante a live de casais. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Espera. Deus abençoe a vida de vocês e a gente se vê. Agora, Aqui, ó. Aperta aqui nesse daqui. Sim. Nesse vermelhinho ali. Isso. Agora aqui, ó. O outro é aqui, ó. Agora eu... Vai, de novo.